O final apressado. Tá aí, ó. Pra você que gosta de decepções, The Acolyte. Cara, ó. Vamos fazer uma série de Star Wars. Vamos explorar aqui uma treta que inventaram lá na trilogia nova, que é aquela dualidade da força. Aí todo mundo. E elas vão ser gêmeas que. E aí nós vamos criar um monte de tensão, todo mundo. E aí quando vai chegando pra frente da história, o troço só vai complicando e nada acontece. Feijoada, né? Nada acontece feijoada. A história vai indo e nada acontece. Aquela enrolação, aquela enrolação. Primeiro e segundo episódio bom, o miolo não acontece nada. Aí quando vai chegar nos últimos episódios, putz, nós temos que terminar esse negócio aqui. Aí começa a correria. Cara, toda vez que você faz correria pra encerrar a história, fica uma bosta. Mas fica uma bosta mesmo. Nossa, você criou aquele tanto de dilema, você criou aquele tanto de coisa. Aí a pessoa tem que pensar nos seus dilemas. E ela dura até anos, dependendo do que ela tá pensando, pra resolver os problemas que ela tem na vida. Mas você só tem um episódio de 45 minutos. Você só tem uma sessão de RPG pra resolver tudo, cara. E aí fica aquela porcariada de coisa atropelada sem sentido. E isso tira totalmente a imersão de quem tá participando da história ou quem tá assistindo. Então, assim, é um veneno auto-inoculado, né? Vamos falar assim. Quando você começa a esquecer os problemas pela metade, deixa tudo pra lá. Ah, eu tenho medo de alguma coisa, o personagem colocou. Ah, eu tenho o sonho de ser rei, o outro colocou. Ah, eu quero itens poderosos. Aí no meio da história ninguém lembra disso. Aí você já tá terminando a sua história, faltam 3 sessões, aí o cara não virou rei, o outro não tem item nenhum, o outro não tem problema. Aí você, putz, cara, eu queria terminar a história. Aí você fica naquele querendo resolver e querendo emendar o troço, aí o jogador fala, não, mas não é assim, não, peraí, não tem... Por que eu... Mas, né, e como que eu só ganhei os itens? Você é rei agora. Rei por quê que eu sou rei? Eu sou rei? Sou rei por quê? Então, assim, você começa a fazer as coisas atropeladas e você simplesmente tira engajamento, tira imersão de tudo, cara. E eu não vou nem sugerir pra assistir a Acolyte, não. Não assista, cara. Não assista. Porque ele pega uma coisa que deveria ter sido trabalhada a série inteira, que é a pessoa decaindo, né, pro lado sombrio da força, e ele resolve isso tudo em 3 minutos. 3 minutos. Porque a história são as duas gêmeas, uma boa, outra a Rutinha e outra a Raquel. Aí eles passam a história inteira, a Rutinha e outra a Raquel. É Rutinha e outra a Raquel. Aí no final, a Rutinha vira a Raquel vira a Rutinha. Ou seja, a boa fica má, a má fica boa. Tá? Tô pra você não assistir, tô te dando spoiler. E aí, a que era boa e ficou má, tá com sabre de luz e o cristal Kyber dela sangra sozinho. O sabre dela fica vermelho. Aí quem gosta de Star Wars, quem tá imerso nesse mundo, desde as primeiras coisas de sabre de luz que inventaram, antes de ser da Disney, já dizia que os Siths, quando eles pegam um cristal que era de um Jedi, eles têm que corromper esse cristal. É perigoso até o cara morrer, o cara que tá fazendo isso. A menina pega o sabre da outra e o troço muda lá de cor. Um botão. E aí pronto. Aí você pegou tudo aquilo lá, né? Ela precisa ter o sabre vermelho. Cara, faz uma construção, faz isso sendo preparado. Vão dar um grande plot twist. Ah, beleza, o sabre dela ficou vermelho. Demorou 5 segundos a cena, foi um contexto de 3 minutos. Aí todo o ódio do mundo apareceu nela em 3 minutos, ela virou do lado negro, o sabre ficou vermelho e é isso aí. Qual é a próxima temporada? Chama-se temporada cancelada. Cancelaram, cara. Não foi pra frente, porque eles não fazem a coisa direito. E isso não é só com a Acolyte não, tá? Existe 1 bilhão de séries que é desse jeito. Filmes que é desse jeito. Tem um monte de coisa no meio, tem um monte de coisa no meio, ninguém faz nada, a coisa não evolui. Vai chegando pro final, começa no último episódio a colocar. A gente falou do Game of Thrones e talvez falaremos de novo. Exemplo. Tem outra, qual que era? O Dexter foi um desses também.
Do mesmo jeito, Lost foi um desses também. Era tanto mistério desenvolvido durante todas as temporadas que chega no final, pô, cara, nós temos que resolver tudo. Ah, esses caras morreram, eles estão lá no além e é isso aí. Era todo um sonho. Putz, cara, você regaça com tudo. Então, se você estiver fazendo algum tipo de história, não só escrevendo, como narrando, etc., cara, presta atenção, começa a desenvolver as coisas na velocidade certa e já começa a se preparar para o seu final, porque senão vai ficar uma porcaria. Eu só vou fazer um adendo rapidinho. Muito bom ver do mal de Acolyte, porque me faz lembrar como Andor é bom. Nossa, Andor é bom demais. Eles desenvolvem as coisas, todo episódio eles estão desenvolvendo o negócio. Andor que é a história que o final todo mundo já sabia, porque todo mundo assistiu o final 2 vezes. Todo mundo assistiu o Rogue One. Todo mundo assistiu os episódios também. O episódio 4. Eles já sabiam onde tinham que chegar. Eles só foram contando no tempo certo. Dava pra Andor ter estragado. Porque já estava feito ali o final e de última hora já chegou lá. Mas não, eles só contaram muito bem feito. Cada um dos detalhes necessários para chegar no final. Exato. O final apressado tem essa coisa do... que a gente já mencionou algumas vezes aqui da arma de Chekhov, né? A ferramenta. Da ferramenta da arma de Chekhov, que é o problema. Que é tipo, quando você tá escrevendo, você tem que lembrar disso. Você não pode casualmente incluir um personagem, uma história, um sonho, nada do tipo, se aquilo simplesmente não vai fazer diferença. E isso, a gente às vezes fala disso em termos de narração de cena, de tipo, eu vou descrever para vocês a sala, e aí você vai descrever só coisas que sejam importantes, mas isso em termos de campanha também. É muito estranho se você descrever assim, nossa, tem esse personagem aqui, esse vilão que fez isso, não sei o que, ele falou, eu vou voltar, e ele simplesmente nunca mais volta. Tipo, peraí. E aí, o problema, às vezes, é que as pessoas só vão lembrar da arma de Chekhov na hora que tá acabando. E aí os caras falam, caralho, a gente tem esse monte de promessa que a gente foi fazendo. A gente não cumpriu ainda, vamos cumprir. Aí começa. Então, assim, era um risco que Andor tinha. Porque Andor tem um negócio de você começa a história sabendo o final. Então você tem que fazer essa história pra chegar lá. Tem que amarrar. Você sabe onde você vai ter que acabar a história. E aí você tem que medir a sua história pra saber o quanto você pode acrescentar, o quanto você pode incluir de coisa, e quantas promessas você consegue cumprir e pagar até o final. E isso é um desafio. Tem gente que faz isso bem, tem gente que não faz. Andor fez isso maravilhosamente bem. Verdade. Você vê, a Acolyte é tão ruim que até os cartazes dele é chato, é paia. E pior que eu gosto do personagem do mestre. Não, eu gosto, esses dois personagens aí são legais, os personagens, mas... A história realmente é esquecível. A Ana sumiu? Achou! O Rafael tava passando o seminu lá. A gente tem problema... A gente tem problema com restrição de alguns tipos de cena. Pra gente não tomar ban por exibição de mamilo. Vamos seguir.